Opa, boa noite. Tá Boa chuva? noite. E aí, Jorge? Boa noite, pessoal. Boa noite, pô. Boa noite, professor. Desculpa aí, Emílio. É que eu tô aqui só na escuta aqui. Suave. E aí, Lucas? Feliz aniversário. Sei que foi ontem, mas. É mesmo, hein, Lucas? Lembrando Desculpa aí, parabéns atrasado. Não, tá valendo. Pai Tá valendo. Lucas. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? É nóis. Pô, tá tem bolo, hein? Já foi, já. Boa noite, pessoal. Então eu vou começar aqui, tá colocando para gravar. Sejam bem-vindos aí a mais uma semana de aula. Hoje eu tô meio atrapalhado, mas estamos aqui reunidos. Hoje eu me atrasei porque tá começando a turma nova hoje, né? Então vocês aí tem colegas de sala de Senac, né? E eles estão começando remotamente pelo Teams. E tem várias turmas aí no Senac que estão começando dessa maneira, que o Senac, né, não pode parar com as turmas, né? Então elas estão sendo ofertadas. Isso é bom, que vocês ganham mais companheiros de estudos e a escola continua investindo na nossa área de segurança do trabalho. Então eles estão começando remotamente, e eles estão numa situação talvez pior do que a de vocês, né? Porque a presença lá das turmas que estão começando remotamente tá valendo, né? Então se o aluno não fica online durante a aula, ele recebe falta. Já que no de vocês, né, eu meio que vou acompanhando quem mesmo que não está online assiste às aulas, né, então eu consigo ver quem abriu os vídeos, né, quem acessa as atividades, quem está participando. Então dá para eu ter uma noção da frequência aí do aluno. Já a turma nova, ela vai começar aí todo dia tendo chamada. Faltou, levou falta. Já era. Rapaz! Então eu vou dar sequência aqui à nossa aula. E eu preparei um material aqui que talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco sobre a IRIS, mas está contemplando aqui também nessa UC, e é importante a gente, mesmo que já tenha falado, né, recapitular que é um assunto importante e que tem a ver com as nossas aulas anteriormente, né. Durante a aula da IRIS, vocês viram algo sobre PPP? Professor, eu lembro, mas é uma coisa bem vaga, viu? Tá. Vocês aprenderam a preencher? É de aposentadoria, Vânia? De aposentadoria especial. A gente fez preenchemos com uma ficha direto no site do INSS. Não sei se a galera lembra que a gente foi para a sala de informática. Aquele que a gente preencheu foi... A gente abriu uma CAT. A gente não O chegou PPP a gente não preencheu, mas ela falou sobre. Eu lembro disso aí mesmo, que ela tinha falado que ela ia falar na outra aula, parece. Tá, beleza. Ela somente só.
Então, o preenchimento, assim, que eu acho que é importante, que pode cair no colo de vocês realizarem o preenchimento, e não é tão fácil assim, né? Então eu vou preparar uma aula aí só para a gente fazer o preenchimento aí da ficha do PPP, porque se não tiver um engenheiro de segurança na empresa que vocês forem trabalhar, pode cair aí como função de vocês fazer o preenchimento desse documento, e ele é um documento assim, de alta importância para o trabalhador e também para quem está preenchendo, né? Se você colocar uma informação errada, aquilo lá pode influenciar no cara, né, ter 10 anos a menos de aposentadoria por causa de uma informação que você colocou lá no papel, né? Então é só um papel, mas ele tem grande importância aí na vida laboral dos trabalhadores, envolvendo a questão da aposentadoria. Deixa eu só espelhar aqui no material. Acho que o Teams dele deu uma atualizada aqui, pelo menos no meu. Mudou a posição de algumas ferramentas. Amém. Mas eu acho que atualizou só no PC, professor. A maioria da galera usa tudo Android, ou celular, né? Ou chama iPhone, sei lá. Então vamos lá. Na última aula a gente estava falando sobre a NR16, atividades e operações perigosas, né? Então quem está afiado aí, qual é o adicional que se dá para quem está exposto a atividade perigosa? 30%. 30%. Sobre o quê? Sobre o salário. Sobre Sobre o salário base. Sobre Base, é. o salário base. Tá, beleza. Então a gente está vendo aqui alguns conceitos aí da UC5. E aí só essa imagem para a gente recapitular, né? Insalubridade é risco à saúde, periculosidade risco à vida. Então a insalubridade vai ter mais a ver com o agente que está presente no ambiente, né? E os adicionais vai ser de quão grave aquilo vai causar um dano à sua saúde. Já a periculosidade é o risco à vida, né? Então significa que em determinadas situações ele pode vir a morte, né? E não vai morrer aos poucos como é na insalubridade. Na periculosidade, se acontecer alguma coisa, a morte pode ser instantânea, né? Então vai envolver os explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança armada, ou pessoal, patrimonial, radiação, e aí o último que foi acrescentado, quem trabalha com motocicleta em vias públicas. E aí hoje na aula da nosso encontro aqui a gente vai falar um pouco sobre aposentadoria especial. Vocês acham que todo mundo que está exposto aqui nesses agentes recebe aposentadoria especial? Acredito que não. Eu acho que na parte da segurança, acho que eles recebem. Segurança patrimonial e pessoal. Vamos lá. Vamos ver se faz sentido, né? Então aqui a gente tem vários agentes, né, periculoso, insalubridade, né? E já de antemão, você sabe que a gente teve algumas reformas na Previdência, né? E que essas reformas, para o trabalhador, eu acredito que não foi muito bom. Já para o governo, foi bom porque ele diminuiu bastante os gastos que ele tem aí com o pagamento de aposentadorias, né?
Então, a aposentadoria especial, então tem vários tipos de aposentadoria, né? Tem a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo de serviço, por idade, né? E aí a gente tem a especial que vai em relação aí com os agentes nocivos no ambiente de trabalho. Então, a aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos que podem causar algum prejuízo à sua saúde e integridade física ao longo do tempo. Simplificando aí na visão de vocês, por que vocês acham que existe essa aposentadoria especial, né? O que ela tem de especial que é diferente das outras? Alguém? No caso, professor, eu acho que deve ser que nem igual o raio-x, né? A pessoa ela tá exposta à radiação, ao que seja periculosidade, ou perigo, quer dizer, a pessoa não consegue trabalhar tanto tempo, né? Aí ela vira especial. Isso aí. Quem mais quer falar? Eu acho, professor, que em questão da aposentadoria especial, aqueles trabalhadores que já estão há muito tempo, né? Assim, não precisa nem estar muito tempo, mas deve ter alguma lei que permite que esse funcionário não fique tão exposto a esses riscos, né? Esses agentes nocivos. Então, acho que beneficia esse trabalhador para que ele trabalhe menos e não sofra dano à saúde, né? Eu acho que eu acredito nisso. Isso aí, né? O que vocês falaram faz sentido, né? Na questão de que voltando lá atrás, por que se paga esses adicionais, né? Mais a questão da insalubridade. Se paga esse adicional porque você está além, né, de estar fornecendo a sua força de trabalho ali para a empresa, você está fornecendo também a sua saúde, né? Você recebe essa porcentagem a mais porque há um entendimento que há uma degradação da sua saúde por causa dos agentes que você está exposto, né? Então, indo aqui em relação à aposentadoria especial, né, o que as pessoas, né, falam assim nessa forma bonita, mas ninguém fala muito dessa forma, é o que? Você tem aposentadoria especial porque você vai morrer mais cedo, né? Simplesmente é isso, né? Então você vai morrer mais cedo e com isso vai ter menos tempo para ter o gozo aí de um descanso, né? De você parar de trabalhar e descansar ali pelo resto da sua vida que sobra, né? Então, a aposentadoria especial é um entendimento que o resto de vida que você tem vai ser mais curto do que das outras pessoas, né? Então, algumas pessoas veem como benefício, já outras pessoas, que nem no meu caso, né, eu vejo como algo negativo, né? Então, eu acredito que a sua vida, o tempo da sua vida, acho que não tem preço, né? Você viver menos tempo aí por causa de um trabalho, acho que não há preço que se pague por isso, né? Mas todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, já que vai ter situações penosas aí à sua saúde, na qual você vai ter menos tempo de vida, faz sentido você se aposentar mais rápido, faz sentido você trabalhar menos que as outras pessoas, né? Só uma questão de curiosidade, né? Insalubridade, aposentadoria especial, vocês acham que existe em outros países? Eu acho que Acho não. que não. Então, essa questão é específico do nosso país, do Brasil, né? Nos outros países não existe essa questão de trabalhar em ambiente salubre, né? Principalmente nos países, né, mais desenvolvidos, se entende. Se há um risco à saúde, as pessoas não podem trabalhar ali. Então, eles vão fazer de tudo para né, erradicar esses riscos. Já no nosso país, não. Há um entendimento que esses riscos fazem parte e que você vai ter que minimizar apenas eles. E caso não seja efetivo, você vai e paga esse adicional às pessoas, né? Então, nos outros países eles são mais rígidos em relação a essa questão de segurança, né?
Se há um risco à sua saúde, você não pode trabalhar, você não pode ir ali, você não pode ficar exposto a esses agentes, né? Então é uma questão aí. Wander, Sim. você disse que não existe nos outros países essa questão de aposentadoria especial, mas teve aquele documentário que você passou pra gente da China, se não me engano. Sim, da indústria americana. Isso, indústria americana. Que tinha um funcionário que era exposto ao calor e ninguém ligava. Assim. Sim. Então, vai ter situações de risco, mas lá não há esse entendimento de que você vai pagar pela saúde da pessoa. Vai ter situações de risco, né? Principalmente em empresas, né, com alto grau aí de exposição aos agentes, né? Mas, claro, lá nos Estados Unidos ali poderia ter provavelmente após o documentário a fiscalização deve ter caído em peso ali naquela empresa, né? Porque havia bastante coisa errada, né? Mas eu digo nessa questão de se pagar, né? Se pagar pela saúde da pessoa. Entendi. E nos Estados Unidos também a gente fala primeiro mundo, né? Mas a questão de relação trabalhista lá nos Estados Unidos é bem complicado, né? A gente pôde ver um pouco lá no documentário. Tem outros documentários que mostram também essa questão dos Estados Unidos. Eu até vou repassar um outro documentário que fala mais sobre aposentadoria, sobre férias, relações trabalhistas. Lá nos Estados Unidos não tem muito essa questão de 30 dias de férias, de descanso remunerado e outras situações que no nosso país, apesar de ter essas questões, a gente ainda é bem avançado, né? O governo se preocupa muito com o trabalhador, mesmo com tudo que a gente tem, né, em relação aos outros países como os Estados Unidos. Né? Mas vamos lá, continuando. Então, como eu falei, né, o aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos que podem causar algum prejuízo à sua saúde e integridade física ao longo do tempo. Então, o benefício, né, é concebido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu a atividade com a exposição a algum agente nocivo definido pela legislação em vigor na época do trabalho realizado. Então, na visão de vocês, né, como é que eu consigo comprovar que uma pessoa trabalhou exposto a agentes nocivos? Laudo de... Pelo LTCAT. LTCAT, quem mais? O tempo de carteira que ele exerce a função na atividade, né? Ali também dá para saber quanto tempo ele trabalha ali naquela atividade. O cargo. Que é o PPP. Pela carteira de trabalho, né? Pelo PPP, pelo LTCAT, né? Em alguns casos também pelo PPRA, né? Tudo aquilo que a gente, Alô, tá ouvindo? que a gente tiver levantamentos ambientais. Boa noite, Vinícius. Opa, valeu. Então, quem tem direito a essa aposentadoria é aquele que consegue, né, mediante a comprovação de que exerceu atividades em a exposição a algum agente nocivo definido pela lei. Então, como eu havia dito, né, teve várias reformas aí na questão previdenciária. A última reforma trabalhista que a gente teve aí teve mudanças drásticas, né, na forma de como as pessoas poderiam se aposentar de forma especial. Então, antes, né, de ter essa reforma trabalhista, a pessoa precisava o quê para se aposentar? Ela poderia se aposentar por 25 anos, né, em atividade especial de risco baixo,
Risco baixo na questão da insalubridade, né, na da NR15. 20 anos de risco médio, né, de acordo com a NR15, ou em contato com amianto e em atividade em minas acima da terra. Ou 15 anos de atividade especial de risco alto, né, atividade de risco de insalubridade alto, de acordo com a NR15, e trabalho em minas subterrâneas, né. Então, esse risco alto, médio, baixo aqui, né, é lá da NR15. Então, por exemplo, né, o risco baixo, né, poderia ser um agente químico, atividade envolvendo outros tipos de agentes químicos. A pessoa poderia se aposentar com 25 anos. Já no risco médio, né? Então, qual atividade aqui é de risco médio? Quantos por cento? Quantos por cento a gente paga para risco médio? 20? 20, né? Então, risco baixo 10, risco médio 20, risco alto 40, né? Então, o risco médio, né, de 20% é a maioria das atividades, né? Quem trabalha com calor, ruído, tanto de contínuo de impacto, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, alguns agentes químicos, alguns agentes biológicos. Então, boa parte aí das pessoas conseguia se aposentar com 20 anos de contribuição, né, no risco médio. Em 15 anos, atividade com risco alto, né? Então, se a gente olhar aqui na NR15, é só que elas têm 40%, né? Então, radiações ionizantes, ar comprimido, né? Trabalho submerso, condições hiperbálicas, alguns agentes químicos cancerígenos e poeiras minerais, outros agentes químicos e os agentes biológicos também em alguns casos, né? Então, também tem bastante atividade que o pessoal conseguia aposentar com 15 anos. Então, um exemplo, né? O cara começou a trabalhar com 20 anos, após 15 anos, né? Ele com 35 anos, ele já poderia se aposentar, né? Já imaginou vocês 35 anos se aposentando? E aí, 36 ele morria. E aí, 36 ela... Então, sei lá. Não dava pra ir pro Caribe ainda. Então, se o cara fosse mergulhador da Petrobras, né? 15 anos de trabalho, assim, ele começou a sua vida laboral com 20, 35 anos, ele se aposentava, e aí também ia depender se ele quisesse continuar trabalhando. Depois de mais 15, ele poderia ter uma outra aposentadoria, né? Então, o cara tinha uma qualidade de vida financeira boa, né? Porque rapidinho se aposentava, né? Então já tinha um dinheiro garantido aí pro resto da vida. E aí, né, geralmente quem tem, né, 30 anos, 40, o cara não para de trabalhar, né? E aí o cara conseguia uma ótima renda, né? Essa regra era boa pro trabalhador, mas pro governo, será que ela era boa? Não, né? Não, né? Porque o cara contribuía muito pouco e rapidamente, né, já conseguia se beneficiar. Como eu falei, o cara com 35 anos, às vezes só contribuiu 15 anos e já tem uma aposentadoria pro resto da vida. E a aposentadoria é 100%, né? Ele recebeu 100% aí. E especial ainda, né? Recebia 100% ali daquilo que era devido aí à sua contribuição, né? Então o cara estourava no norte, como o pessoal fala. Esse aí ia ser o único que ia contribuir menos com o governo e receber mais, hein? Então, isso daqui, né, por muito tempo valeu, né? Só que aí começou a quebrar o governo viu que não estava muito certo isso daqui, e aí teve as reformulações, e aí, infelizmente, acabou com essa mamata aqui, né? Então, hoje em dia, as condições são bem diferentes, né? Então,
antes, né, não existia uma idade mínima, como mostrou aqui, né, o cara trabalhava 25 ou 20 ou 15, já poderia se aposentar, e não tinha um fator previdenciário, né, então ele tinha a aposentadoria total aí para receber. Já após a reforma da Previdência, né, o cara ele pode, né, ter aposentadoria especial nesse tipo aqui de 15 anos, mas aí colocou o teto de idade, né, então daí quebrou as pernas de muita gente, né, então o cara às vezes tinha 40 anos, achava que já ia se aposentar, veio essa nova regra. Então, para atividade de nível alto, né, o cara tem que ter idade mínima de 55 anos. Então, mesmo que ele trabalhou aí 15 anos nessa atividade, ele não vai conseguir se aposentar só quando completar os 55 anos. Para atividade de nível médio, 58 anos. E para atividade nível baixo, 60 anos. Né? Então, isso daqui, né, 60 anos eu acredito que, sei lá. Se eu trabalhasse numa atividade penosa, né, não sei. E é bom nem parar pra pensar nisso daqui, né? Você vai começar a bater uma agonia, uma depressão, falar, caramba, tem que trabalhar ainda tudo isso pra conseguir aposentar. E pra gente, né, mais jovem, assim, eu particularmente nem tenho esperança, assim, de conseguir se aposentar pelo governo, né, porque até eu chegar nos 60 anos vão ter muitas outras reformas, né? E a tendência é essa idade aqui só aumentar. Então, quem é mais jovem hoje em dia não consegue nem ter uma esperança, né, de se aposentar aí com 50, 60 anos, né? Acredito que quando chegar a minha vez vai estar lá com 70, 75, 80, né? Infelizmente. E com os chineses, hein, professor? Comparando com o Brasil, porque os chineses, as cargas horárias deles são mais extensas e eu acredito que o tempo de vida deles é mais longo, né? Será que eles também passam por essa situação de aposentadoria? Trabalhar bem mais... Eu não sei como é que funciona, né, em outros países, assim, principalmente na China, né? Então, eu sei que tem países que nem tem essa questão de previdência, né? Não existe essa questão de aposentadoria pelo governo. Tem aposentadoria privada, né? Aquela que você paga, contribui todo mês aí, né? Que é uma boa alternativa para você tentar fugir disso daqui, né? Que é o quê? Você vai pagando um pouquinho, né? Enquanto você está ativo, né? E aí, além da aposentadoria aqui do governo, você consegue uma outra aposentadoria privada aí, que, sei lá, não conheço muito bem essa área, não sei se tem benefício ou não, se vale a pena ou não. Eu tenho uma visão aí meio antiga, né? Que pra mim, meu dinheiro tá no banco ou tá na mão de outra pessoa, eu tô perdendo dinheiro, né? Pra mim o dinheiro bom é aquele que a gente conseguia guardar no colchão. Hoje o banco, você vai ver o tanto de taxa que o banco vai tirando ali. Eu guardo na gaveta até hoje. Você até desanima. Então, a lei, né, divide a insalubridade em 3 agentes, como a gente já viu nas aulas da NR15, né, em agentes físicos, químicos e biológicos. Né? Os agentes físicos, né, que garante aí uma aposentadoria especial, é o ruído acima do permitido, né, tanto contínuo quanto impacto, calor intenso, frio excessivo, né, ar comprimido, entre outros, né, como radiação ionizante, né, umidade. E aí os agentes químicos, né, a gente tem um leque muito grande aí de agentes, né. Então, aqui tem alguns exemplos, né, como arsênico, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicatos, benzenos, hidrocarbonetos aromáticos, né. Então, um arsênico, né, um exemplo de atividade que o cara está exposto, atividades com tinta, inseticida, conservação de madeiras, alguns medicamentos. Amianto, né, que é comprovadamente cancerígeno, né.
alguns materiais isolantes, ainda há muitas telhas aí que envolvem o produto, né? Então quem trabalha em demolição está exposto. Benzena, como a gente já falou bastante, né? Tá a indústria petroquímica, posto de gasolina, borracha, berílio e derivados, né? Fabricação de metais, fabricação de produtos fluorescentes, vidros, porcelanas, galvanização, bronze, chumbo, derivados, né? Principalmente tintas, solventes, vernizes, esmaltes, cloro, iodo, cromo, ácido cromo, né? Então, todos esses agentes aí, flúor, fósforo, solventes em geral, monóxido de carbono, né? Então, aqui atividades relacionadas à gasolina, indústria química, siderurgia, fundição, qualquer incêndio, né, causa bastante liberação de monóxido de carbono, né? Mercúrio, fabricação de tintas, termômetros, lâmpadas, pilhas, né? Então, em vários tipos de atividade o cara está exposto aí a agentes químicos e consegue aí uma aposentadoria especial. E aí a gente tem também os agentes biológicos, né? Que no caso eles são qualitativos, né? Então o que significa a palavra qualitativo aí que a gente viu em higiene? Observação, né? O que significa, né? Qualidade do ambiente. Que basta ter a presença do agente, que não tem como quantificar. Isso. Então, na verdade, né, os agentes biológicos têm como quantificar, só que a norma diz que é só pelo fato dele existir já é considerado aí um ambiente salubre, e para a aposentadoria especial também é a mesma coisa, não precisa fazer uma avaliação. Então, essa informação é importante, principalmente se você for ajudar a elaborar um PPRA, fazer o levantamento dos agentes dentro da empresa, né, contratar uma consultoria para fazer o levantamento, né? Então a empresa pode oferecer, né, fazer uma avaliação quantitativa, só que a norma pede só qualitativa, né? Então não tem por que você pagar o pessoal ir lá com os aparelhos, fazer o levantamento, né, mandar para o laboratório, se a norma diz que só a simples observação, né, se há ou não a presença deles já vale aí como uma questão aí da insalubridade. Então, os locais, né, que há contato com vírus, bactérias, fungos, doenças infecto-contagiosas, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, esgoto, galerias, tanques, lixo urbano, laboratório com animais, né, destinados a preparo de soro, vacinas, né? Então o pessoal aí que está fazendo os estudos aí para a vacina do Covid está exposto a um ambiente salubre, né? Então, né, imagine só que você trabalha nesse laboratório e o pessoal tem várias amostras do vírus ali, né? Se um vírus daquele cai no chão ou passa, né, pela sua máscara, você vai estar contaminado, né? Então, por isso faz jus ao adicional a esse risco à sua saúde, né? Cemitério, retirada de corpos, né, serviço de funerária, crematórios, né, tanto de pessoas, de seres humanos quanto de animais, né, então está exposto a esses agentes. Então, alguns agentes são mais agressivos que os outros, né, então vai ter a diferença aí dos graus de insalubridade, como a gente viu, né, o grau máximo, né, quanto mais perigoso for aquele agente, menos tempo ele vai ter de trabalho, né, então menos tempo exposto ao agente, né, e mais tempo para ele se aposentar. Então 15 anos, grau máximo, 20 anos, grau moderado e 20 anos, o grau mínimo. E aí documentos que a gente consegue comprovar que a atividade deve ser caracterizada, né, como aposentadoria especial ou não. Então, tem essas siglas aqui que, no final das contas, é o famoso PPP. Então, a gente já vai falar sobre o PPP, né? Então, ele é um documento, né, uma prova de como estavam as condições
do ambiente de trabalho. Apostilas, cursos e certificados, né? Alguém sabe por que ele pode ajudar a comprovar uma aposentadoria especial? Alguém sabe, né? Como um diploma seu, uma apostila de um curso que você fez, pode ajudar a comprovar uma aposentadoria especial? Não. Posso vir também, né? Então vamos lá. Ninguém sabe. Ninguém chuta. Pode chutar. Então, vamos lá. Um exemplo, né? Diga aí. Tá cortando tudo aí. Um curso de NR35? Pode ser, né? Mas por que aquilo pode te ajudar a criar um documento para comprovar atividade especial? É porque eu vou ter trabalhando em altura, né? Vamos lá. Só vou voltar aqui, né? O Gabriel falou sobre trabalho em altura, né? Uma curiosidade, né? Que foi alguém falou, acho que mais de uma pessoa falou durante as aulas. Trabalho em altura não é atividade periculosa, né? Mesmo que pareça ser. Então a norma NR16, né? E a Justiça do Trabalho entende, né, que o trabalho em altura não se caracteriza numa atividade perigosa por risco à vida, né? Alguém sabe por quê? Qual é o argumento que não se caracteriza, né? Eu acho que Medida por causa preventiva. é preventiva da segurança, porque no caso a empresa ela disponibiliza os IPIs, né? Tipo, cinto, a linha de vida, corda. Isso aí, né? Então a lei entende que o quê, né? Que o trabalho em altura há o procedimento, a norma, as regras de como trabalhar, ao EPI, né? O Equipamento de Proteção Individual, aos EPCs, né? Então há várias ferramentas ali que você garante que o cara não vai morrer, né? Se seguir tudo corretamente, né? Então esse é o entendimento da norma, o entendimento que o cara só vai morrer se ele não seguir o procedimento, as condições de trabalho, as regras, né? Então, para a norma. O treinamento também, né, professor? O treinamento também. Mesmo que você tá lá pendurado, né, com o cinto, você olha para baixo e fala, caramba, se eu cair daqui eu morro. A norma entende, né, que não. Então, só tomem cuidado com isso, né? Então, trabalho periculoso, o cara deve receber o adicional porque trabalha em altura. Não, não se considera, né? Nem insalubridade, nem periculosidade. Alô, alô? Diga aí, Vinícius. Só confirmando aqui, professor. Sim. O microfone tá travando. Tá, beleza. Então, vamos lá, voltando aqui à questão do certificado, curso e apostila, eles podem ajudar a comprovar, porque se a empresa omite os dados aqui no PPP, né, que é o principal documento para se dar a aposentadoria especial, que aqui vai estar o registro, né, se você esteve exposto ao ruído, se você esteve exposto sei lá, agentes biológicos, né, e a empresa omite, né, isso daqui, um certificado ou uma apostila,
de algum curso, né, pode ajudar a comprovar. Por quê? Se a empresa colocar aqui que você não estava exposto, sei lá, a um agente biológico, mas aí ela te deu um curso de como usar máscara, te deu um curso de EPI, te deu um curso de riscos com agentes biológicos, se ela te deu um curso aí de perfluorocortantes, né, ou sei lá, em algum outro caso aqui, deixa eu ver, em ruído, por exemplo, ela te deu um treinamento de como usar o protetor auricular, ela te deu um curso de mergulho, né? Ela te deu um curso de trabalho seguro em raio-x, né? Então, esses documentos, né, mesmo que ela não escreva no seu PPP que você trabalhou com aquilo, certificado é um documento, um documento válido, né? Então, vocês têm que guardar todos aqueles que vocês fizerem, né? Mesmo que fez o curso há 20 anos atrás, isso daí pode te ajudar aí na hora que for se aposentar. Beleza? Deu para entender aí porque o certificado é importante? Certo. E depois, como a Joyce já falou, né, o LTCAT, que é o lado das condições ambientais de trabalho, né, aquilo que vai falar, né, se o ambiente, né, a atividade é insalubre ou não, se aquilo que existe no ambiente de trabalho vai fornecer risco à saúde do trabalhador. Então, também, isso é o que vai te ajudar a comprovar a atividade especial hoje, né? Antigamente, né, até 1995, existia, né, era bem mais fácil, existia uma lista de profissões do INSS que, se você tivesse naquela lista, né, bastava comprovar que você fichou naquela profissão e aí você estava concebido a aposentadoria especial. Então isso até 95, né? Então, sei lá, o cara que trabalhou na década de 80, 70, era só simplesmente olhar se a atividade dele estava na lista, né? E aí ele recebia a aposentadoria especial, não precisava ter avaliação ambiental, não precisava ter LTCAT, não precisava ter nada, era só isso, né? Então a vida dessas pessoas era bem fácil, né? E tinha a lista era gigante de atividades, né? Então, por exemplo, de 25 anos o cara poderia se aposentar se ele trabalhar no aeroporto, se ele trabalhar com tinta, se ele era bombeiro, se ele era cirurgião, pescador, perfurador, professor, olha que coisa boa, né? Se fosse naquela época, soldador, vigia. Então, uma porrada aí de profissões, era só o cara falar, eu trabalhei com isso, o INSS estava lá e concebia a aposentadoria por cara. E aí de 20 anos, aí o cara trabalhava com produtos químicos, chumbo, áreas submersas. E aí 15 anos, se o cara trabalhava em mineração, operador em cavernas, né, eram mais atividades embaixo da terra, se o cara comprovava, ele recebia aí os 15 anos de só, trabalhava 15 anos e já conseguia aí só aposentadoria, né? Então a vida, né, do trabalhador era bem mais fácil naquela época, né? Não precisava se preocupar tanto. Só que depois de 95, né, teve uma das reformas da Previdência que mudou isso, né? Cancelou essa lista aí de profissões e aí o que vale para conceber a aposentadoria especial, principalmente é o PPP, né? O PPP e o LTCAT, né? Então são os dois documentos principais para verificar se o cara tem aposentadoria especial ou não. O LTCAT, o PPP, para ele existir, ele vai depender do LTCAT, né? Então o PPP você vai preencher ele e aí quais informações dos riscos ambientais onde você vai conseguir? Dentro do teu LTCAT, né? Então vamos lá. O PPP, o que significa essa sigla, né? Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Então, como o nome diz, né, ele é um documento obrigatório, responsabilidade das empresas, indicar como é que eram as condições do ambiente de trabalho quando aquele cara exercia a sua atividade, né? Então ele serve para garantir o direito do trabalhador junto à Previdência Social
e assegurar as empresas, né, evitando ações judiciais indevidas. Então, ele foi criado... Professor, então professor, Pode falar, sim. desculpa aí atrapalhar. Posso entender então que esse PPP é o perfil que nem tá aí, é professor gráfico, é na questão de toda a atividade dele, é o perfil da atividade dele. Isso, ele ali expor. Toda a vida laboral dele. Ah, sim. Beleza. Dentro daquela empresa, né? Cada empresa vai te fornecer um PPP. Entendi. Então, um exemplo, né? Você já trabalhou em quantas empresas? Umas 6. Então, você deveria aí ter uns 6 PPPs aí guardado. Ixi, tá longe, PPP, tô sabendo hoje. Então, infelizmente acontece isso, né? Então, o trabalhador, ele só se preocupa com isso quando ele está muito próximo de chegar à aposentadoria, né? Então, quando começa a ver, pô, eu já posso ter um tempo de serviço, já posso dar entrada, aí ele vai se preocupar com esses documentos, né? Que o certo é a gente se preocupar desde o dia que a gente começa a trabalhar, né, e que é demitido da primeira empresa. Então, ele foi criado, né, desde, né, claro, a partir daqui de 2004, né, o perfil previdenciário é um formulário, né, histórico laboral individual, né, de extrema importância de todo trabalhador, principalmente aquele, né, que trabalhou em ambiente salubre, né, e em algum ambiente nocivo aí a sua vida e saúde, né. Então ele vai concentrar, né, todos os dados da vida funcional do trabalhador com a descrição, né, das atividades em período que ele exerceu, né, o agente nocivo ao qual ele está exposto, né, a intensidade e a concentração do agente, os exames médicos clínicos, né, além dos dados referentes à empresa. Então, ele é obrigatório, né, quem deve fazer? A emissão do PPP ela é obrigatória, né, então por lei a empresa tem que fornecer ele, né, desde a sua criação, né, então em ambientes que está prejuízo à saúde, né, a responsabilidade de preenchê-lo, né, é da empresa que expõe o seu empregado aos agentes nocivos, né, seja eles químicos, biológicos, tal. Então, o PPP ele é elaborado pela empresa com base, né, no LTCAT, expedido pelo médico de trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, se o preenchimento de forma correta é essencial, os dados deverão conter o máximo de informações possíveis a fim de simplificar a avaliação do documento pelo INSS. Então vamos lá. Toda empresa que há agentes insalubres, né, como é que eu sei que tem agentes insalubres ou não? A partir do LTCAT. Né? Então, a partir do LTCAT, ele vai ser criado para verificar a questão da insalubridade dentro da empresa. Então, esse documento vai estar lá. Qual setor, qual atividade está exposto a ruído, está exposto a calor. Né? E aí, quando você for mandado embora, né, a empresa, ao preencher esse PPP, vai lá ter que abrir o LTCAT e ver lá... O Sidney é soldador. Vamos ver lá no LTCAT como está a avaliação ambiental e colocar aqui no PPP. Então, ele vai visar comprovar que o trabalhador atuou dentro dos conformes da Previdência Social e se vai ter não direito à aposentadoria. Né? Ele é uma prova, né, para o trabalhador em relação à Previdência Social, que tem o poder público de forma, né, que todo o direito do trabalhador seja garantido. E aí ainda é uma prova de conceber ao colaborador as informações de forma individual ao longo da vida laboral, dessa forma evitando assim, ações judiciais indevidas. Né? E aí não emitir um PPP pode causar uma multa? Sim, né? No caso de descumprimento da norma, né? do não preenchimento e da não fornecimento dele, a multa pode variar, né? De R$600 até R$63.617, né, de acordo com a gravidade da infração. Então, de que forma o PPP deve ser emitido? Né? Então, isso daqui é uma informação importante que a empresa não quer que você saiba. Né? Então, o PPP ele pode ser emitido quando solicitado pelo trabalhador, quando solicitado pelo INSS ou solicitado por qualquer autoridade competente. Né? Então, essa daqui é uma informação importante. Hoje, você na sua empresa pode pedir o seu PPP para o RH.
você tem esse seu direito. O que vai acontecer se você pedir? Eles vão ficar em choque, eles não vão saber meio como se podem ou não, né? E aí eles vão achar estranho, mas você pode aí procurar na lei e falar que você tem a empresa tem a obrigação de fornecer o seu PPP. Né? Professor, Sim. isso tem. O estagiário, ele pode pedir um PPP para a empresa? Estagiário? Mesmo ele não contribuindo para o INSS. Não, estagiário não. O tempo de estágio não entra aí no cálculo da aposentadoria especial. Ok. Porque, né, a lógica é, se você não contribuir, se você não está contribuindo, né, você não tem o direito, né? Perfeito. Tá. Mas qualquer outra pessoa aí pode pedir o PPP aí em qualquer momento, né? Mas é aquilo que eu falei, né? O pessoal do RH vai achar estranho, vai achar o quê? Ou que você está querendo colocar a empresa no pau, né, na justiça, ou que você está querendo se aposentar. Né? Professor. Sim. Professor, só por uma dúvida, mas aí no caso é uma coisa que se anda junto, né? O PCMSO e o ASO, não é? Sim. Que aí no caso, se ele anda junto e o ASO, ele te dá a liberação para poder trabalhar, então só no ASO já dá para saber que se a pessoa tem uma aposentadoria especial, não é? Porque no ASO ele não faz a liberação para poder saber se o funcionário ele tá apto para poder fazer aquela função. Mais ou menos. Às vezes essas áreas aí não se conversam. Então, eu vou te dar um exemplo meu. Chegou um trabalhador lá pra mim e ele estava perto ele queria saber se ele tinha ou não direito à aposentadoria especial. E aí ele pediu PPP. E aí eu, conhecendo a lei, eu falei, putz, fudeu, tenho que dar. Aí eu tinha que preencher um PPP pra ele, né? E aí o PPP, como eu falei, eu vou verificar no LTCAT em relação à função dele, como está a função. Só que eu era novo na empresa. Quem fez o LTCAT fez há 5 anos atrás, um outro engenheiro, e eu não sabia como ele fez esse documento. Né? Então eu não sabia, eu não tinha absoluta certeza se aquela leitura lá que estava no LTCAT era confiável ou não. Mas era o documento que eu tinha, né? A norma disse para consultar o LTCAT que eu tinha era esse, né? Com as avaliações ambientais, né? O LTCAT, ele foi atualizado, mas as avaliações ambientais foi feito só uma vez, 5 anos atrás. E aí aquela avaliação era qual eu poderia jogar, era qual eu tinha para jogar no PPP, né? Então eu joguei aquele PPP baseado na informação que eu tinha, e às vezes aquela informação tá lá, por exemplo, a empresa não poderia nem estar pagando insalubridade para ele, mas lá no PPP tá que ele está exposto a 95 decibéis de ruído. E aí, né, isso daí pode virar uma bola de neve, né? O cara pode pegar aquela informação e falar, putz, eu deveria receber insalubridade, a empresa não está me pagando. Aí entra na justiça, né, e aí vira uma bola de neve, e aí o RH vai achar ruim porque você entregou esse documento, né? Então, acontece isso, a empresa ela não quer, ela vai te enrolar para dar esse documento, né? Assim como também eu tentei enrolar o funcionário que me deu um trabalho a mais ali no meu dia a dia, né? Só para ele saber ou não, né, aquela informação. Professor, então nesse caso, que nesse seu trabalho eu tenho aí minha atividade é num ambiente que pode me trazer risco. E eu tenho contato com esses agentes nocivos. Aí eu quero saber se essa tabela está sendo preenchida correta com aquele que eu trabalho, né? O contrato lá com os agentes. Aí eu posso pedir, então. Pode. Existe alguma auditoria nessa parte do documento? Existe, né? Mas a maioria dessas questões aí de INSS, como eu falei, fica com RH. Né? A gente fica com essa parte certo. Do LTCAT, né? A responsabilidade do SESI é o LTCAT. O PPP,
Em muitos casos é o RH que vai preencher. Aí o RH vai pegar esse LTCAT, que muitas vezes ele não entende nada que está escrito aqui, faz a interpretação dele e preenche o PPP, né? Então é o mais comum a gente ver PPP preenchido errado. Porque às vezes o RH não tem conhecimento ali do que é um ruído, do que... ele vai... Acho que preenche ali da forma como ele acha que é o certo, né? E às vezes pode dar errado, né? Tá? Então, a informação que eu queria passar é isso, que qualquer momento o trabalhador pode pedir o PPP, né? Mas que isso pode causar alguns problemas, né? Também ele pode... É igual quando a gente vai fazer em obra, aí a galera toda a parte de documentação, mas na verdade quando vão ver aquela tabela que a gente aprendeu a fazer da classificação dos agentes e tal, não tem muita coisa ali escrita, e a gente fica exposto a muita coisa ali, 3 colunas preenchidas só, e a gente assina e vai trabalhar. Falei, caramba, cara, tem um monte de risco ali, tem que assinar. É complicado. Foi feito nas pressas. Então, como falei, né, eu já preenchi vários PPP, né, então às vezes eu preencho com a informação que eu tenho ali disponível, e a informação que eu tenho ali disponível do LTCAT, às vezes é muito vago, às vezes não tem avaliação, né, e aí eu tenho que colocar o que está lá, e às vezes o cara trabalhou num ruído danado, o cara ferrou a saúde dele toda lá, mas a empresa não fez levantamento, não fez nada, eu tenho que colocar lá o que eu tenho disponível, né? E aí vai do INSS dar ou não a aposentadoria pro cara, né? Então, às vezes, daí pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, né? Por causa de uma má gestão em segurança do trabalho. Correto. Então, fora o trabalhador, o INSS pode pedir também uma via ou uma autoridade competente, aí, um sindicato, uma fiscalização do trabalho, um CREA da vida. E aí, a principal hora, né, que o PPP é emitido é quando você se desliga da empresa, né? Então, é obrigado a empresa a emitir o PPP quando você é demitido e em 2 vias, né? Uma ficar com a empresa, arquivada, e uma ficar com você. E assim, a dica que eu dou, se você pegar esse PPP, colocar num plástico, né, tentar preservar a qualidade dele, né, porque a gente sabe, né, tem tinta aí de papel que desgasta, né, que some, né, então é um documento aí que lá pra frente vai te fazer muita falta se você perder, se você não tiver essa informação, né, ou se a empresa simplesmente não entregar e você deixar por isso mesmo, né. Então, se você foi demitido, pede PPP lá, que é um direito seu, que vai te ajudar lá na frente. Então, uma via vai ficar com o trabalhador e a outra com a empresa. Então, neste caso, haverá necessidade de um recibo, né, que deve permanecer com a empresa. Só que, professor, eu faço a mesma pergunta que o Sidney fez. Estou sem entender até agora. Tá, e se a empresa sonegar o PPP? Aí você pode denunciar ela, né? Eu posso denunciar então no Ministério do Trabalho. Isso. Mesmo porque nesse momento aqui você vai estar saindo da empresa, né? Ou você foi demitido, ou você pediu as contas, né? E aí, se a empresa não quiser o PPP, você pode até ameaçar ali na hora, já que você às vezes não tem mais nada a perder, e falar, quero meu PPP, né? A empresa, a gente não tem, vai demorar, ou te enrolar, e você fala, eu vou mandar a fiscalização do trabalho aí, que, como eu falei, as multas às vezes pode chegar a 63 mil reais ali, né? Então... Nossa, entendi agora. Agora eu entendi. 63 mil reais. Então, dá o PPP mais 200 a mais para tomar um café. Então a informação é poder, né? Então é por isso que é importante ter essas informações aí e saber a legislação, né? Entendeu? Agora eu entendi. Conhecimento é tudo mesmo. Então vamos lá. E aí fica a pergunta, né? Quem pode preencher o PPP, né? Então a lei da Previdência Social fala, né? Qualquer pessoa que atue na empresa indicado para executar a tarefa de emitir o PPP, pois ele é apenas uma descrição das informações contidas na LTCAT
emitida, né, pelo médico do trabalho ou por um engenheiro do trabalho, né? Então, o BO lá, essas informações são verdadeiras ou não, se as informações são cabíveis com a realidade não, fica a cargo do engenheiro e do médico de trabalho, que é aquele que fez o LTCAT, né, que fez os levantamentos, falou lá se tem ruído ou não, qual é a dosagem do ruído, quanto tem de calor, se tem radiação, se tem outros agentes, né? Então é o engenheiro ou o médico de trabalho que fez esse documento e o PPP é baseado nele, né? Então, como eu falei, às vezes o LTCAT foi mal feito, não tem as informações, você só está passando o que está no LTCAT para ele, né? Então, entretanto, né, os dados devem ser detalhados e o PPP deve ser assinado por um responsável legal da empresa ou seu preposto mediante uma procuração, né, que comprove que a empresa deu a determinada autorização para outra pessoa, se não ela assinar, né? Então, alguém já ouviu falar essa palavra preposto? Alguém sabe o que é? Eu não conheço. Alguém mais? Alguém nunca viu falar? Vou mandar o preposto da empresa. Não, eu nunca ouvi. Eu também nunca ouvi, não. Eu já ouvi falar, não, professor. O preposto, o que é isso, né? O preposto é alguém que a empresa destinou ao quê? A representar a empresa em questões judiciais. Tá? Então, que nem eu já trabalhei em um local que lá a empresa funcionava normal, só que ela destinou um supervisor lá de determinada área ser o preposto da empresa. O que é isso? Quando o empregado coloca a empresa na justiça, né, tem audiência, tem aquela questão judicial, vai ter que mandar alguém representando a empresa. Ela não vai mandar o dono da empresa, ela não vai mandar o gerente, se a empresa for muito grande, né? Ela vai mandar alguém representando a imagem da empresa, né, as questões da empresa, em forma de um funcionário. Então, tem essa palavra preposto que significa isso, né? Alguém que a empresa definiu como quem vai nas audiências, vai representar judicialmente a empresa, sem ser um advogado. Então, Wander, eu já fui. Então, você já... Eu estava trabalhando no escritório de advocacia, eu fui numa audiência, era de uma construtora, e eu fui representando, eu fui com o advogado. Então, pronto, você foi como preposto da empresa, alguém que está representando ali a empresa na justiça. Uma testemunha também é preposto? Não, testemunha não. Ah, tá. Então, essa questão de preposto, como vocês atuarem como perito de segurança, às vezes vai cair também no colo de vocês, né? Porque vocês vão ser um profissional que conhece a área de trabalho, conhece as questões trabalhistas que envolvem ali a empresa, né? Então, sei lá, o Vinícius saiu de tal empresa e colocou ela na justiça. E aí o Vinícius pediu insalubridade lá, falando que ele trabalhava numa máquina que tinha alto ruído. E aí a empresa pode mandar o técnico de segurança, sei lá, o Sidney, como preposto para ir lá na audiência, e aí o juiz vai perguntar lá, Sidney, o cliente aqui falou que lá tinha ruído porque ele trabalhava em tal máquina. É verdade essa informação? Você vai falar, não, essa atividade o cara nem passava perto daquela máquina. Às vezes eventualmente, às vezes uma vez só no mês, então o que ele está falando aí não tem muito a ver. Você vai defender o interesse da empresa, né? Mas, professor, e se no caso o preposto defender a ideia da empresa e for comprovado o contrário, sai como se ele estivesse mentindo? Não, como eu falei, é um jogo de interesse, né? O seu interesse como preposto é defender a empresa, né? Perante a lei, né? Perante a justiça, você não pode mentir, né? Ah, professor, é que eu falei errado. Eu falei testemunha, mas é um preposto, porque normalmente lá onde eu trabalho tem funcionário que entra com processo com a empresa
E aí ele chama outro funcionário que trabalhou junto com esse outro que processou a empresa, para mostrar que, não, isso, não, ele recebia EPI e tal, mais ou menos isso. Aí entra como testemunha, não como preposto, né? Aí entra como o cagueta da parada. X, não, isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas o preposto, né, é um cargo importante, assim, porque mostra que a empresa tem confiança em você, né? Só que é aquilo, você tem que vestir a camisa 100% aí da empresa, defender até o fim dela, até o fim, né, os interesses ali envolvidos, né? E como falei, o técnico de segurança, em muitos casos, vai assumir essa função. Então vamos lá. Então, o preposto, como eu estou falando, às vezes vai cair no colo do técnico de segurança. Então o técnico de segurança, em algumas situações, ele pode preencher o PPP, vai cair na mão dele, fornecer esse documento ao trabalhador, né? E aqui há uma questão também polêmica, né? A periculosidade, ela dá direito a uma aposentadoria especial? A gente falou aqui nos graus de insalubridade, né, que dão a aposentadoria, né, grau baixo, médio, alto, né, envolvendo a insalubridade. E a questão da periculosidade, ela dá o adicional? Não, nem para todo mundo. Você acabou de explicar. Mas voltando aqui. Na tabelinha. Aqui a gente entendeu, né, que a aposentadoria especial acontece na maioria dos casos. Dependendo aí da gravidade do agente, vai ser mais tempo ou menos tempo. Agora, envolvendo essas atividades, o cara trabalha com explosivo, com inflamável, energia elétrica, segurança, motocicleta, radiação. Ele vai ter a questão da aposentadoria especial? Ele tem um direito? Bom, nesse passo aí da periculosidade, que é risco à vida, mas também tem, mesmo tendo risco à vida, no ambiente que ele trabalha ali, ele também está exposto a esses agentes nocivos. Que pode causar dano à saúde dele, né, integridade física. Também. Quem mais? Então vamos lá. Por incrível que pareça, né? Quem trabalha em atividades envolvendo a periculosidade não tem aposentadoria especial. Apenas em um caso, né? Que a gente vai ver aqui, né? Então a norma entende que o quê? Que a legislação, né? Que como é um risco à vida, quando o cara se aposentar, ele não vai ter um tempo diminuído envolvendo a sua saúde, né? Ele não vai ter um tempo aí diminuído por ficar doente, se está trabalhando armado, se está trabalhando com radiação, com motocicleta, com explosivos, né? Esse é o entendimento da legislação. Apenas em algum caso, né? Que é a questão da eletricidade. Então, a norma, né, tem uma portaria que diz que apenas é um caso, né, que é a questão da exposição à eletricidade acima de 250 volts. Então, a partir de um decreto, né, esse decreto aqui de 53.831, então, independente se tem EPI ou não, a empresa deve pagar, o funcionário tem o direito aí à aposentadoria especial. Porque, diferente dos outros, eu não sei te dar a vocês a resposta. Mas, é aquilo. Nem sempre o que está na legislação, se você entrar na justiça, ela vai seguir, né? Você tem total direito, se você trabalha exposto, por exemplo, a um trabalho com motocicleta, um trabalho com segurança armada, e pedir aposentadoria especial. A justiça pode te dar. Tem vários casos que a pessoa pede aí uma aposentadoria especial por causa de atividade aí periculosa e acaba ganhando e acaba tendo benefício, né? Então nem sempre que está na legislação vale aí na cabeça do juiz, né?
Deu para entender? Mas, por via de regra, apenas o agente periculoso, por causa de um decreto, acaba pagando a periculosidade para quem é eletricista e trabalha com eletricidade acima dos 250 volts. Professor, isso aí para mim é um jogo burocrático do governo também, que o governo a gente sabe que nunca quer sair perdendo. Essa a corda estoura sempre pro lado mais fraco, mas só por estar pagando 30% do adicional para periculosidade na atividade do trabalhador, é tipo um cala-boca, tipo assim, a gente te paga, você sabe do risco, mas depois não vai, a gente não tem pro governo, né, quanto menos agentes ele pagar a aposentadoria especial, né, menos dinheiro está saindo do bolso dele, né, e como a gente sabe a Previdência Social ela já está aqui meio que quebrada, né, e a tendência é cada vez mais, né, então o pessoal está morrendo menos, o pessoal está tendo mais tempo de vida e está tendo aí mais dinheiro retirado aí da poupança da Previdência Social, né, então quanto menos tempo ela conseguir retirar do pessoal trabalhando, ela vai ter benefício próprio, né. E aí só vou mostrar um documento aqui. Então tem esse documento aqui, que é da própria Previdência Social, que ele é um manual, né, de 170 páginas, que é um manual da aposentadoria especial. Então aqui ele vai descrever aí quais atividades, né, quais agentes a pessoa está exposta e que deve ser pago aí o benefício da aposentadoria especial. Então ele fala que a base de dados deve ser o LTCAT, né, então tudo isso que a gente falou em aula, ele vai falando aí. E aí cada agente aí que a gente comentou que gera a aposentadoria especial, ele vai ter um código, né, para a Previdência Social. Então é uma parte bem burocrática, né? Mas aí ele vai, por exemplo, listar aqui os agentes químicos, né, de acordo com a NR15, qual é o tipo de avaliação que ele deve ter. Aqui para a umidade, por exemplo, né? Então ele fala, né, como era antes, como deve ser a partir de agora, né? Então a avaliação deve ser só qualitativa, você não precisa medir, só de acordo com a inspeção no ambiente de trabalho, demonstrações no LTCAT, né? Tem que informar se tinha EPI, EPC, né? O código, né? Então tudo isso aqui vai te ajudar a preencher o PPP posteriormente, né? Então aqui, por exemplo, o calor, ele fala como tem que ser medido, né? Com termômetro de bulbo seco, úmido, termômetro globo, né? Então esse é um documento aí bem válido aí que é importante vocês guardarem aí para futuramente, caso tenha essa dúvida aí se o cara deve receber ou não a aposentadoria especial, fazer o preenchimento do PPP. E aí, para a aula que vem, eu vou montar aí um procedimento aí para fazer um passo a passo aí de como preencher um PPP, que acho que vai ser válido aí futuramente para vocês como técnico de segurança. E aí, o que eu tinha para hoje era isso, beleza? Beleza. Tá bom? Então, E aí? É um assunto importante aí, tanto para a atuação profissional, também para a vida de vocês aí
a carreira de vocês, né, para se aposentarem. Esse documento é importante. Professor, esse documento tem que ser mostrado onde eu pesquiso ele. Eu vou colocar no arquivo do Teams. Ah, beleza. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Amanhã a gente continua aí nesse assunto. E boa noite a todos. Um abraço. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Falou, boa noite. Versões mentirosas de delatores para essa realidade. A defesa de que ainda Boa noite, senhoras. e até hoje foi absolutamente todos os processos foram julgados. Boa noite, senhores, senhoras.